Boa tarde, 1h12, Agenda Amapá no ar, ao vivo nesse sábado, porque vamos falar de um tema que merece o ao vivo, que merece a sua participação. Estamos ao vivo na TV Equinócio, canal 10.1, e ao vivo também no Facebook da TV Equinócio, em que você já pode começar a curtir, a comentar e principalmente a compartilhar o nosso programa, tá certo? Seja muito bem-vindo à Agenda Amapá desta semana. Vamos discutir o campo, vamos discutir a agricultura. E eu começo apresentando os meus companheiros de programa. Haroldo Santos, hoje estamos ao vivo aqui, Haroldo, para falar de um tema que interessa todo o Amapá, não é isso? Sem dúvida. Boa tarde a você, Luiz. Boa tarde, telespectadores. Sejam bem-vindos ao Agenda Amapá de hoje. GB, o homem que acorda o Amapá de segunda a sexta, às 7 da manhã. Campeão. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos nós, falar de agricultura é sensacional. E já que vamos falar de agricultura, ninguém melhor do que o produtor, o homem do campo que faz acontecer, um deles, Romildo Klimek, produtor rural. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo. Obrigado. E também um colega, jornalista e administrador do portal do Agro, Juan Monteiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos bater papo hoje. Vamos bater um papo bem interessante sobre agronegócio. Maravilha. Então você de casa, fique ligado com a gente. Eu já vou aqui me preparar, já vou aqui para minha poltrona e quem vai sabatiná-los são os meus companheiros. Eu vou ficar aqui de camarote assistindo e de vez em quando dando os meus pitacos também. Vamos começar por quem aqui? Para o ímpar. Quem começa? Haroldo ou GB? Vamos fazer valer a... Aí já é. Então, GB, tá contigo, fique à vontade. Agenda Amapá no ar, a partir de agora, ao vivo para você. 1h14, GB. Boa tarde, Romildo. Boa tarde, Juan. É uma honra tê-los aqui conosco, principalmente falar de um segmento que realmente, sabe, a gente fica maravilhado com isso. Principalmente vimos nesse ano inteiro o agronegócio no setor nacional segurando a nossa economia, né? E eu queria começar exatamente por isso, Juan, com você, dando o cenário nacional, para que a gente vamos encaixar o Amapá nesse cenário nacional. Me conta como é que tá o Amapá no cenário nacional, nesse segmento da agricultura. Perfeito, GB. Para a gente entender o cenário nacional, primeiramente é necessário a gente falar um pouco do que acontece no mundo, né? Do porquê que o Brasil tem sido o grande destaque na produção de alimentos em nível mundial. GB, existe um movimento que acontece há cerca de 30 anos no mundo, sobretudo em países em desenvolvimento, no caso da China, no caso da Índia, que é a migração de pessoas do campo para a cidade. Então, pessoas que moravam no campo, produziam, né, com o crescimento econômico desse país, como, por exemplo, a China, essas pessoas passaram a migrar para as cidades, passando então a serem assalariadas. E, portanto, quando alguém muda desse status, passa a ser assalariado, passa a ter mais dinheiro, a primeira coisa que acontece é a pessoa quer consumir mais e consumir melhor. Então, há um aumento da demanda por alimentos gigantesca a partir desses países, né? Com esse movimento de migração do campo para a cidade. Somente nos últimos 15 anos, na China, cerca de 400 milhões de pessoas saíram do campo para as cidades, demandando a produção de mais alimentos. Nos próximos 10 anos, mais 300 milhões de pessoas na China farão o mesmo movimento. E a Índia crescerá em patamares iguais nos próximos 10 anos também. Então a gente vai ter aí cerca de 1 bilhão de pessoas daqui a 10 anos fazendo esse movimento do campo para a cidade. E essa produção de alimentos precisa aumentar para suprir essa demanda que vem do crescimento. Juan, eu vou pedir desculpas, vou interromper a sua fala porque o seu microfone deu um problema. Nós aqui internamente ouvimos um chiado e quem está em casa sequer conseguiu lhe ouvir. Eu vou pedir ao GB que dentro de alguns instantes refaça a pergunta, enquanto a gente debate esse assunto que é o campo e a agricultura. Daqui a pouco nós vamos trazer também alguns dados sobre isso, porque a gente sabe que hoje plantar no Amapá é um grande desafio. São licenças ambientais que demoram uma eternidade para sair. O homem do campo, às vezes, o tempo que perde na burocracia, atrás de licença, atrás de documentação, é o tempo que ele poderia estar plantando e ajudando a desenvolver o Estado. Agora sim, GB, vou pedir para você refazer a pergunta e, Juan, mais uma vez pedir desculpas a você, pois não conseguimos lhe ouvir. GB, por favor. O que o Juan contou para a gente foi exatamente a questão do êxodo rural, isso no mundo, falando do mundo, da China, enfim, de vários países onde hoje chega-se a números assim expressivos, né, da mão de obra dessa juventude que vai para os grandes centros, deixando o campo.
Hoje a gente vê, Juan, também isso do jovem, ele se fixando no campo em virtude da tecnologia, também do agronegócio. Agora, eu falei para você no começo, que era o cenário nacional e o Amapá no contexto desse cenário nacional. Hoje nós assistimos isso, o êxodo no Amapá, da juventude saindo daqui e indo embora para o sul do país, por falta de incentivo e por falta de um horizonte alvissareiro, exatamente nesse segmento da agricultura aqui no estado do Amapá. Exatamente. Como eu estava falando anteriormente, essa demanda por alimentos no mundo, ela cria uma tensão dentro do país, dentro do nosso Brasil. Por quê? O Brasil é o país que mais tem potencial, que tem mais espaço para crescimento e produção no mundo. Somente o Brasil tem 40% de tudo que o mundo pode crescer em produção de alimentos. Então, quando a gente olha para o país, dentro dessa perspectiva, a gente começa a verificar que há uma expansão e um aumento da produtividade dentro do país. Então, o Arco Norte é para onde o Brasil tende a crescer, né? Que são estados como o Amapá, como o Pará, como o Maranhão, enfim. No entanto, a gente tem alguns problemas no Amapá que fazem com que esse crescimento não chegue até aqui, problemas burocráticos que a gente tem que avançar, né? Então, regiões brasileiras que produzem realmente têm levado daqui essa mão de obra mais jovem, que procura oportunidades em outros estados, e se você for verificar, são exatamente aquelas cidades que produzem. Há 15 anos no Brasil, as cidades que produzem, as cidades do agronegócio, crescem mais do que as capitais brasileiras. Então, o jovem amapaense busca essa oportunidade nessas outras regiões do país, né, onde existem vagas de trabalho, onde existem empresas se instalando, agora, onde existe produção. Desculpa te interromper, não querendo, mas já te interrompendo. Agora, qual é o gargalo? O que é que impede do Amapá explodir na questão do agronegócio? Porque não há necessidade aqui no Amapá de derrubar a floresta para se ter uma produção. A gente já vê que começa muita gente com muita insistência nisso, né? Soja, milho e o arroz e etc. E tal. Qual é o gargalo? O que é que impede aí do Amapá disparar nesse sentido? O problema não é ambiental. O Amapá tem hoje 81,5% de áreas legalmente atribuídas, ou seja, ou são áreas indígenas, ou são quilombolas, ou são áreas de proteção ambiental, conservação do meio ambiente. Então, para produzir grão, por exemplo, soja, se necessita de 3% apenas do território. Então, a questão não é ambiental, né? O gargalo é a burocracia que a Amapá precisa vencer. E qual é essa burocracia? De forma urgente, a questão do licenciamento ambiental, né? As empresas não têm essa condição para chegar a Amapá, para se instalar a Amapá, ter essa segurança jurídica, né? Tem um imbróglio em relação ao licenciamento ambiental. A questão que é importante, que é mais importante, é a regulação fundiária, né? A gente não tem titulação de terra, então causa mais uma insegurança jurídica para produtores, por exemplo, se instalarem no Amapá. A terceira questão que eu sempre falo é uma política fiscal. A gente não tem uma política fiscal que incentive a atração de investimentos para o estado do Amapá. Então, as outras regiões do Arco Norte estão trabalhando isso de forma muito forte. É por isso que Roraima, que é o caso também do Maranhão, Balsas, Tocantins, tem crescido muito porque fizeram o dever de casa, fizeram essa política fiscal. Alguns estados até mesmo fazem a doação de terrenos para que as empresas possam se instalar, né? Então a gente tem perdido muitas empresas que estão buscando o Arco Norte brasileiro, né? Porque os outros estados do norte se prepararam e o Amapá não se preparou para isso, para receber essas empresas. Ok. Haroldo? Eu vou aproveitar a deixa que você deu, Juan. Seja bem-vindo ao programa. Uma explicação muito simplificada, porém muito real, o que acontece hoje no cenário nacional, internacional e em especial no cenário local. Eu quero agora conversar com o Romildo, que eu conheci, inclusive, chegando ao Amapá, representando uma cooperativa, né, que era Fiagril, uma empresa que financiava a produção do campo, acreditou no Amapá, aliás, uma empresa de um extremo potencial econômico, financeiro e de mercado internacional, inclusive, que chegou forte, mas que depois foi se retraindo, e você, de representante, acabou dizendo, não, eu não vou ficar aqui porque eu também preciso produzir, mas foi fazer isso porque acredita no campo, acredita na capacidade de agrícola do Estado, porém hoje também é mais uma pessoa como produtor rural que com certeza acumula decepções com o Estado do Amapá.
além do que o Juan já falou, da questão da segurança jurídica, a questão da legalização fundiária com a Amapá tem esse gargalo, o que mais que o produtor sofre para poder produzir no estado? Por que não conseguimos deslanchar, afinal de contas, se nós temos no nosso cômputo geral pelo menos 1.200.000 hectares de terra de cerrado, que não precisa derrubar uma árvore sequer? Por que não passamos de 30 a 40 mil, nem sei quantos hectares hoje é plantado Amapá? 20 mil. É decepcionante. Eu acredito que você possa expressar isso para os telespectadores de uma forma bem objetiva. Exatamente, Haroldo. Eu estive aqui, nós conhecemos aqui em 2014, né? Eu vim através de uma empresa que é sócia do Porto, da Ciamport. Então a gente veio para cá, conheceu, achamos um grande potencial. O Amapá tem dois problemas, né? A logística. Ele tem um lado bom da logística e o lado ruim da logística. O lado ruim é para chegar alimentos, né? Então tudo aqui chega mais caro. O nosso frango vem de Santa Catarina, né? A nossa ração vem do Tocantins. Então assim, aí a logística para sair é a melhor do Brasil. O nosso Amazonas aqui tem a saída, né, para o canal do Panamá. Então, e nós não estamos conseguindo produzir alimento aqui no estado, entendeu? Para se ter uma ideia, o nosso arroz vem do Suriname. Vem para cá, é empacotado e daqui vai para Rondônia, vai para outros lugares. E nós temos terras férteis e condições de produzir arroz, milho, feijão, soja, que é o grande carro-chefe, né, hoje no mundo. A nossa grande dificuldade é justamente encontramos na burocracia, né? Quando a gente chegou aqui, fomos atrás de licença para plantar, você precisa ter uma LAU, licença ambiental única, e conseguimos essa licença, né, em cima que o estado do Amapá nos deu. Fomos surpreendidos em 2017 com os embargos, quase perdemos a produção de um ano, né, porque fomos embargados, dizendo que aquela LAU não tinha validade, que o IBAMA não reconhecia aquilo como um documento válido. Conseguimos superar esta fase, né? E agora, há poucos meses atrás, realmente foi julgado pelo STF que não deu reconhecimento, julgou inconstitucional a LAU. E em cima disso, nós estamos impedidos de produzir no estado do Amapá hoje. Então, o grande problema, o primeiro problema foi o tipo de licença que foi dado para o produtor plantar. Criaram a LAU estadual, certo? Não é que era um documento deficitário, ele simplesmente exigia todos os documentos necessários, só ele reunia as 3 licenças em uma só. Mas o processo é o mesmo, entendeu? Mas tudo bem. Aí agora o grande problema está realmente ninguém sabe de quem que é a terra, se é do estado ou se é da União. Aí o juiz foi e mandou suspender todas as licenças até que se decida de quem realmente hoje as terras são, se é do estado ou é da União. Eu pegaria um gancho no que você está falando, só para reafirmar ainda a pergunta, e diria, hoje o produtor do Amapá está impedido de produzir, depende 100% do que é produzido lá fora. Agora, quem cabe essa responsabilidade de mudar isso, de correr atrás e dizer, peraí, o meu estado faz parte de um país produtor, o meu estado tem uma população que precisa se alimentar e que depende 100% do outro. Eu vou puxar para mim a responsabilidade. O estado tem essa responsabilidade. Quem, afinal de contas, as pessoas que estão em casa devem estar perguntando isso, né? É uma pergunta boa que eu vou pedir para o Romildo pensar na resposta e após o intervalo a gente vai saber a sua opinião sobre a pergunta do Haroldo Santos, que está aqui ao meu lado hoje, programa ao vivo, agora 1h26. Primeiro intervalo comercial, a gente já volta, não sai daí. Uma hora, 30 minutos, programa ao vivo, é o seu Agenda Amapá. Você sabe, os assuntos que interessam a toda a nossa população, a todo o nosso estado. Todos os sábados nós debatemos
E no bloco anterior, o Haroldo Santos deixou a pergunta no ar e o Romildo agora fique à vontade para responder. Teve tempo para pensar na resposta, Romildo. Na verdade, assim, né? Existe uma frase que diz assim, só é dono quem registra, né? Os próprios cartórios dizem isso, só é dono quem registra. Então, eu acho que o grande culpado nesse imbróglio aí é o Estado do Amapá. Porque se ele quer a terra para ele, se ele quer ter o direito sobre a terra, né? Ele tem que registrar essas terras. E nós estamos vendo aí há não sei quantos anos, 8, 9, 10 anos, essa transferência de terras da União para o Amapá. Foi o Lula, foi a Dilma, recentemente tivemos o nosso senador Davi assinando um documento aqui, um decreto. Isso foi um teatro hoje, aquilo, né? Porque nada aconteceu. E até hoje, nós vamos no cartório, diz que o federal diz que as terras é da União, que ainda não foram transferidas para o Estado, então, enquanto não for transferido, quem manda é a federação. Então, eu acho que o grande culpado disso é o Estado. Vocês estiveram com o vice-presidente da República? Sim, nós tivemos, alguns representantes nossos estiveram no fórum, né, que é um fórum de desenvolvimento que a gente faz parte aqui, agrega vários setores produtivos do Estado. A semana passada nós conseguimos uma audiência com o vice-presidente Mourão, com o ministro da Agricultura, com a ministra, o ministro do Meio Ambiente, né? E a ministra da Agricultura, que vai estar presente no estado do Amapá em janeiro, ela vai fazer uma visita para nós aqui. E a notícia que nós tivemos de Brasília, que o problema... Tereza Cristina, a ministra Tereza Cristina e o ministro Ricardo Salles. Que o problema do Amapá não está em Brasília. Que o problema do Amapá, a solução dos problemas do Amapá está no Amapá. Então... Desculpa interromper também, mas o que nós observamos, eu fico assim, eu só queria entender. Porque a questão da terra, se ainda não resolveram, se é do Estado, se é da União, esse imbróglio não resolveram, porque nunca quiseram resolver. Quisesse resolver, teria resolvido. Mas a gente vê que mesmo terra pertencendo à União, pertencendo ao Estado, seja lá o que fosse, nós temos um grande exemplo que são os mochados e os kibbutz, né? Que é um sucesso tremendo em Israel. Só os kibbutz é responsável por 16% da produção de Israel. O mochab é onde você pega a terra, não é dele, a terra não é minha, mas aí o Estado chegou. Enquanto não resolve, está aqui, terra é igual para todo mundo, vai plantar, está aqui o incentivo, entendeu? E todo aquele lucro veio para o produtor rural, pagando seus impostos, etc. Não existe desculpa nesse negócio. E eu quero acreditar mesmo que a solução esteja aqui. Agora, infelizmente, é que essa iniciativa, a vontade política de todos que estão passando aí, a responsabilidade de todos eles, não tem interesse, parece, não tem interesse que o Amapá desponte na questão da agricultura. Exatamente, a gente também sente isso, tá? Sempre tem uma desculpa. Agora, aconteceu esse apagão, olha, nós estamos com uma agenda, a gente fala no plantio que existe a janela, né? A gente queria plantar milho agora, começando nesse início de chuva, para colher em março, né? Estamos viabilizados já, não vai dar mais tempo, a janela vai fechar, nós não vamos conseguir fazer um plantio de milho. Então, para vocês terem uma ideia, o milho que custava R$45 há 6 meses atrás, hoje está custando R$90 uma saca de milho aqui no Amapá. E não vai ter milho, daqui 60 dias nós não vamos ter milho para o Amapá. E qual é o impedimento de plantar o milho? É não ter autorização? Não ter a licença. Não tem a licença para plantar? Não temos licença. E quem é responsável em dar essa licença para você? Quem é responsável em dar licença para nós é a SEMA hoje. Hoje que pertence ao governo do Estado. A Tigmap passou para a SEMA. Mas para conseguir chegar na SEMA é quase uma peregrinação, é quase um caminho de Santiago de Compostela, né? Porque é tudo muito difícil. Eu queria apimentar um pouco também mais essa conversa, já que foi citado o Fórum do Desenvolvimento Econômico do Amapá. Quando o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui recentemente com o tema apagão, veio acionar a termoelétrica em Santana, o Fórum entregou uma carta ao presidente, que eu tive acesso, tenho ela aqui inclusive uma cópia, e eu destaquei um parágrafo que diz o seguinte, abre aspas: as safras de 2021 de todas as cadeias produtivas dependentes de regularização fundiária e de licenciamento estão severamente ameaçadas. Quem tenta produzir, seja na cadeia mineral, madeireira, pesqueira ou do grão, corre o sério risco de ser criminalizado e expulso da propriedade. Essa é uma realidade? É uma realidade. Nós tivemos já alguns casos disso, né, que produtores foram inclusive proibidos de ir na sua área de plantio, que já plantava há 5, 6, 10 anos produzindo em cima da área, e foram proibidos
de acompanhar a sua lavoura. Nós tivemos ano passado que teve gente que perdeu lavoura de soja porque estava proibido de fazer os tratos culturais necessários para manter a área. Então, realmente é uma realidade, que nem eu falei agora, a gente já poderia estar trazendo calcário, porque assim, quando você vai plantar, você tem que ter um planejamento antecipado. Você não consegue trazer naquele ponto da logística do Amapá, para a gente trazer o adubo, para trazer o calcário, entendeu? É um pouco difícil. Tem uma dificuldade, a balsa, 2, 3 dias, até você carregar e tal. Então, a gente tem que agendar isso 3, 4 meses antes, não em cima da hora. E aí nós já estamos próximos para perder o plantio da soja, que vai ser no mês de fevereiro, março, entendeu? Então, se nós não resolver esse problema a curto prazo, aí, em 15, 20, 30 dias... Mas aí, o Ministério Público, estadual, federal, enfim, as autoridades judiciárias aí não auxiliam os senhores? Não, ao contrário. Eles é o contrário, faz o contrário. Não faz. É todos contra o agronegócio, na verdade. Mas eu pergunto agora... O que a nossa terra produz? Eu estou vendo uma então, caixinha eu até aqui do trouxe lado. aqui, né? Eu até trouxe aqui... fala só em soja, né? Mas não. Na verdade, a gente produz aqui... Eu ia perguntar agora que caixa é essa que está aqui do lado. Pois é, porque eu estou preocupado com o telespectador que deve estar estava olhando essa o cenário está bagunçado, e não é bagunçado. Isso aqui é o milho produzido aqui no estado do Amapá. Nós poderíamos ser autossuficientes em produção de milho, tá? Assim que der licença, gente, hoje não, o nosso milho 80% vem de fora, tá? Só estamos conseguindo produzir 20% aqui. Pode passar para o Juan, segurando aí, Juan. Nós produzimos aqui feijão, tá? Feijão branco, que é consumido bastante aqui também, tá? E podemos fazer isso aqui numa segunda safra, tá? Plantar a soja, ou plantar o milho, depois plantar o feijão. Olha só a capacidade de produção do estado, que a gente fala. Então, assim, na mesma área, então quando se fala, vai produzir, que nem o Brasil produz, né? Não, a gente produz muito em cima de pouca área, entendeu? Podemos plantar milho e soja e, além disso, plantar feijão e soja. Ainda tem um gergelim aí. Eu vou até parafrasear um querido amigo, tenho certeza que vocês do campo conhecem, que é o Juliano Passos, que também é um guerreiro do agronegócio, que ele me falou a seguinte frase: Luiz, no Amapá qualquer coisa que a gente plantar dá, o que não dá no Amapá é não trabalhar. Se quem não quer trabalhar não tem jeito. Não tem jeito. Isso é o arroz. O arroz aqui produzido no Porto Grande. Isso é o agulhinha tipo 1? Agulhinha tipo 1. Ele excelente qualidade, você vê que eu quis trazer no pacote tipo para não fazer merchandising. Mas uma coisa interessante desse arroz é o seguinte: esse arroz foi produzido no Porto Grande, tá? Ele foi... o arroz é colhido, você tem que secar ele, deixar na umidade padrão. A gente secou ele aqui, na unidade de secagem que tem aqui no Amapá. E aí ele teve que ir para Belém, certo? Para ser descascado, tá? E aí voltar para o Amapá para ser empacotado e para ir para o mercado. Porque você não tem aqui a batedeira do arroz? Não tem. A gente tem interesse, já estava no projeto de ser montado uma descascadora de beneficiamento de arroz aqui, mas a empresa já desistiu. O projeto era para próximo de 2021, já desistiu, já botou em stand-by, porque com essa ninguém quer vir instalar no Amapá. Primeiro, você não vai fazer um investimento aqui no Amapá de 10, 15, 20 milhões com recursos próprios. Ninguém faz um negócio desse. Primeiro ele vai ter que pegar um financiamento, que você consegue com juro baixo, né, com uma carência. E para isso você precisa ter uma área titulada. A terra não tem garantia, né? Titulada, é garantia, né? Então, assim, não é só prejudicado o cara que planta. As indústrias, as empresas que querem se instalar no Amapá também não conseguem, porque não tem. Você vai comprar um terreno titulado aí para instalar 2, 3 hectares, você não acha. E quando acha, o cara pede, está na mão da maioria aí, e o cara pede um absurdo por aquilo ali, que inviabiliza. Nós temos 3 projetos de armazém, de secagem, de armazenagem de grãos, que está aprovado pelo banco, entendeu? E nós não conseguimos viabilizar por falta de área. Deixa eu colocar o Juan na conversa. Juan, de jornalista para jornalista, vai. A quem interessa tantos entraves, tanta burocracia, tanta dificuldade no campo? Eu já começo, como uma frase que eu recebi agora aqui de um amigo, já começo a imaginar que o Amapá é a Venezuela brasileira, sabe? É tudo contra quem quer trabalhar. Por que isso, Juan?
É exatamente isso, a Venezuela brasileira. Mas eu acho que o mais importante da gente compreender, sobretudo da sociedade compreender, o que representa, o que representaria o agronegócio, o que é o Amapá com o agronegócio e sem o agronegócio. Olha só, esses números muito interessantes, aí eu vou te responder essa pergunta. Vamos nos deter apenas no grão de soja, né? Nós plantamos hoje no Amapá em 20 mil hectares. Então a gente produz em torno de 57 mil toneladas de soja hoje, né? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, para cada hectare se gera um emprego diretamente no campo. Então a gente tem, em 20 mil hectares, 250 empregos direto nas fazendas. Mas a mesma Fundação Getúlio Vargas diz que para cada emprego desse gerado diretamente no campo, se geram 10 nas cidades de forma indireta. São os prestadores de serviços, são contadores, são escritórios de advocacia, são transportadores, são engenheiros agronômicos, enfim, uma série de profissionais. Eu também trabalho na área que eu sou agrojornalista, né? Então eu sou um stakeholder, né, dessa área. Então há uma série de outros serviços agregados ao redor disso. Então a gente tem aí hoje cerca de 2.500 empregos gerados indiretamente. Somando com os diretos, a gente tem aí 2.750 empregos gerados só pela produção do grão de soja no estado. Só que tem um detalhe nisso aí. O Amapá pode produzir 20 vezes mais, pode chegar a 400 mil hectares. Esses 400 mil hectares gerariam diretamente dentro das fazendas 5 mil empregos e outros 50 mil empregos indiretamente nessas atividades indiretas, né? Era isso que eu até ia jogar a bola aqui para o GB e para o Haroldo, que é o seguinte, me parece que então politicamente não é interessante. Não é interessante. Para o governo do estado que haja trabalho, que haja produção. É para manter ainda mais a política do contra-cheque e a política do assistencialismo. Podemos dizer que vivemos no estado comunista, então, não de fato, mas de direito ou vice-versa. Se não está próximo. E olha só, a gente está falando só da questão da produção direta. Se a gente for trazer um fator importante, que é a verticalização, a industrialização dessa matéria-prima, então olha só, a gente tem outras indústrias que podem ser startadas com isso, né? Se a gente traz para cá, tem matéria-prima suficiente, uma produção suficiente para trazer uma esmagadora, por exemplo, aí então você esmaga a soja, tira as enzimas, aí você tem o primeiro subproduto, que é a glicerina. A glicerina dá origem a uma indústria gigantesca, que é a indústria dos cosméticos. Quando você vai ao seu banheiro, você vai tomar um banho de manhã, acorda de manhã, você vai tomar banho com sabonete, vai usar o shampoo, o condicionador. Isso é feito com glicerina. Tem soja, tudo é soja ali, né? Então uma indústria muito poderosa poderia se instalar a partir dessa matéria-prima, desse subproduto da soja. Um outro subproduto é a questão do óleo, né? O óleo ele pode ser utilizado na indústrias de alimentos, como óleo de soja, como a gente vê aqui, pode ser utilizado na fabricação de biodiesel, né? Então a gente teria, com a lei que o Bolsonaro criou agora, os produtores podem diretamente vender isso para os postos de combustível, então a gente teria um combustível mais barato no estado do Amapá, também a fabricação de graxas, lubrificantes, a partir do óleo de soja. E o mais importante para o Amapá, que é o que resta nesses processos de esmagamento, que é o farelo. O farelo starta uma cadeia importantíssima para o Amapá, que é a cadeia da proteína animal. Porque com o farelo de soja, que você vê aqui, você produz a ração. E com a ração você passa a confinar animais, né? Confinar gado. Com o confinamento do gado você pode produzir leite, produzir toda uma cadeia de laticínios, que a gente já inicia no Amapá com a Três Amores. De cara a gente vai para o peixe, para o frango, suíno, para o gado e todos esses derivados. Eu pediria para você, só para encaixar no teu comentário aí, porque eu fiz parte desse processo, eu tive que sair depois, até voltei para a televisão, porque eu vi que o negócio não dava e eu estava só investindo, o Romildo conhece o nosso trabalho. Nós fizemos um projeto para a primeira indústria de álcool do Amapá, álcool para veículo, né? Onde uma única plataforma iria produzir 30 mil litros de álcool hora, outra 55 mil, com áreas pequenas, álcool tirado ou do milho ou da batata, e com um potencial enorme para produzir, começando, por exemplo, lá pela Reserva Extrativista do Maracá, que tem uma área propícia para isso.
E os outros produtores pequenos não seria inclusive só o grande, ao contrário, todos os pequenos produtores estariam inseridos nesse projeto. O Amapá teria álcool suficiente para fazer com seus veículos rodarem num preço, no máximo na época, de R$2 o litro. Agora você vê. Haroldo, Tivemos que abortar no projeto. O papo tá bom, o papo tá excelente, mas a gente tem que pagar o programa. Vamos para o intervalo. O Haroldo falou agora, voltou para a televisão porque ficou caro. A gente tem que manter a televisão no ar. Então agora a gente abre espaço para o grande show da publicidade amapaense, que é o intervalo comercial da TV Quilômetro. Mas é rapidinho, a gente já volta porque o papo tá muito bom. Não sai daí. De volta, boa tarde para você. Este é o Agenda Amapá, 1h50, excepcionalmente neste sábado, ao vivo, para falar sobre o campo. E a gente volta para esse bloco já com um pouco da nossa riqueza, aqui bem em frente à nossa logomarca. E você está vendo o nosso QR Code na tela, acompanhe o nosso programa, faça sua pergunta também. Haroldo, eu acho que o Estado poderia divulgar nossas riquezas, né? A comunicação do Estado poderia divulgar, apesar dela não funcionar, não existir quase, mas poderia divulgar e falar o seguinte, para todo o Brasil, venha para o Amapá, aqui, como diz a canção, tudo que se planta dá. Quer que eu seja bem realista nessa resposta? Por favor, estamos ao vivo, aproveite. O Estado tem vergonha de mostrar porque não tem o que mostrar. O Estado tem vergonha de dizer que existe porque não tem gestão. O Estado tem vergonha de ser visto lá fora pela sua incompetência gerencial. Terras existem, olha os recursos que nós temos. Nós temos a melhor localização do país. Nós temos uma rede, uma malha viária para transporte desse produto que fica super barato para transportar para o porto. Nós temos uma ligação com a produção forte para a fotossíntese, que se chama, não é isso? Muito mais próximo, a produção trabalha mais. Nós temos tudo o que se precisa para que o Estado seja, inclusive, campeão de produção. Em preço, quantidade, qualidade e credibilidade, além do transporte, geografia, tudo mais. Por que não faz? Porque o Estado está há 30 anos emperrado. As gestões não avançam. E eu vou ser mais ousado aqui, porque além de jornalista, também sou produtor. Não avança porque não quer. Porque o que eles ouviram em Brasília é lamentável, mas ouviram. O problema não está no meio ambiente, o problema não está no governo federal, o problema está no Estado de vocês. Façam o Estado criar vergonha na cara e fazer produzir o que o povo precisa comer. 85%, você falou, Juan, de tudo que nós consumimos no Estado vem de fora. Gera quantos mil empregos lá fora? Exatamente. Segundo a agência Amapá, 85% dos alimentos que a amapaense consome vem de outros estados brasileiros. E, segundo a Suframa, essa compra de produtos de outros estados está gerando fora do estado do Amapá cerca de 66 mil empregos. Né? Então, só isso a gente consegue inverter. Se o Amapá consegue produzir no campo, se ele consegue startar as cadeias produtivas, como a cadeia de produção de proteína animal, que são as criações, os frigoríficos, enfim, a gente consegue inverter isso e trazer parte desses empregos para a amapaense se ocupar economicamente. A gente tem a maior taxa de desemprego e de miséria do país. Então, somente o agronegócio pode mudar a realidade da sociedade do Amapá. E, mais do que isso, somente o agronegócio pode fazer do poder público um poder forte para investir nas questões sociais. Porque à medida que você traz... como é que é formado o orçamento público que se investe, por exemplo, em educação e saúde, que a gente vive nessa crise que a gente está acompanhando, né? Quem é que gera esse recurso para fortalecer os orçamentos públicos? É a economia, é a iniciativa privada. Então, quem é que paga esses impostos, que forma esse orçamento? Primeiro, quem empreende. Então, se a gente tem mais empresas, a gente tem mais dinheiro nos cofres públicos. É quem trabalha. Então, se tem mais pessoas empregadas, então a gente tem mais impostos também para fortalecer o orçamento público. E quem consome. Então, se tem mais pessoas empregadas, tem mais consumo, tem mais circulação de dinheiro. Então, também fortalece o orçamento público. E dessa forma, a gente teria, então, um Estado mais forte, municípios mais fortes, para investir na questão da qualidade de vida das pessoas. Só para você ter uma ideia,
as cidades do agronegócio, as cidades que produzem no país, elas são, das 50 melhores cidades do país, por exemplo, mais da metade, cerca de 32, são as melhores em IDH. 28 das 50 melhores cidades do país são melhores no IDEB. E 26 das melhores cidades das 50 melhores cidades brasileiras são os melhores no SLU, que é o Índice de Sustentabilidade e Limpeza Urbana. Então, esses índices que medem a qualidade de vida de uma região, de uma cidade, as cidades do agronegócio, elas disparam no país todo. Então, se é assim no Brasil, se é assim em outras regiões, no sul, no centro-oeste brasileiro, por que não pode ser no Amapá? Né? Então, a gente pode realmente mudar a cara da realidade do Amapá: emprego, qualidade de vida, qualidade de saúde, qualidade de segurança, qualidade de educação, a partir do agronegócio. Só o agronegócio pode mudar a realidade do Amapá. Nenhum outro setor econômico pode fazer o que o agronegócio pode fazer economicamente e socialmente por esse Estado. Agora a gente fica parado e pensando, né? Quem interessa não permitir que o Amapá produza? Quem interessa isso? Não vamos imaginar que sejam todos burros o tempo todo que passaram décadas e décadas administrando esse estado, e que sejam tão burros, tão incompetentes, que não é o que leva a gente a imaginar. Pô, são cegos, né? Não enxergam isso daí, não é possível. Alguma coisa existe e é isso que a gente quer saber. O estado tem 16 municípios e nós sequer somos ligados via asfalto, né, para escoar qualquer produção, seja extrativista, seja o que for. Então, a pergunta fica no ar: quem interessa isso? Que interesse é isso, cara? Pelo amor de Deus. Nem onde de ferro a gente tem mais. Não tem. A quem interessa isso? A quem interessa isso? A não permitir que o Amapá produza aqui a gergelim. Aqui tem uma pequena parte do que o Amapá produz. Se você vai mostrar a melancia, vai mostrar o milho, vai mostrar uma série de coisas, não caberia aqui. A farinha, que é o nosso alimento auxiliar do dia a dia, não se produz o suficiente. Dependemos do Pará e da Bahia, a farinha aqui. Vem do Paraná. Paraná, que nem tem o hábito da farinha. E o Pará. Meus amigos, a gente está remando para a beira. Mas eu poderia fazer um tico de pergunta. Um minutinho para encerrar o programa. Porque a resposta é rápida. E os dois podem responder quem achar melhor. Vocês ainda acreditam no Amapá? Ainda é possível? Sim, com certeza. Basta ter vontade política. A vontade política de resolver o problema do Amapá. E nós estamos aí. Eu vim para cá, trouxe minha família, né? E queremos ficar muito tempo no Amapá. Apesar de ter muitos amigos que vieram aqui, já foram embora, estão indo. Nós tivemos uma grande empresa que se instalou aqui, que foi a Sementes Cajueiro, e desistiu do Amapá, foi para Roraima, está lá montando uma grande empresa em Roraima, entendeu? Que lá o governo chama, né? Mas eu acho que tem solução, sim, basta ter vontade. Um dia política. Essa barreira vai cair. Agora eu vou ter que realmente interromper, porque senão a gente vai invadir o horário da equipe em casa. Juan, 30 segundos para uma consideração final como jornalista e como administrador também nessa área. Bem, eu acredito no estado do Amapá. Eu acredito que o estado não tem potencial para ser um grande produtor, mas tem capacidade de ser um bom produtor, um dos melhores produtores do estado do Amapá, pela condição geográfica que ele tem, pela questão climática. A gente tem um dos melhores climas no planeta todo para produzir grãos, por exemplo, pela questão logística que a gente tem, porque é muito próximo a questão da produção com o porto, então esse custo é muito baixo. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Juan, obrigado pela sua presença. Já fica o convite feito aqui para que volte mais vezes para um bate-papo. Muito obrigado. Romildo, obrigado. Bom trabalho no campo. O que a gente quer ver são vocês trabalhando lá. De vez em quando vem nos visitar, mas a gente quer ver vocês produzindo. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. GB, a gente se vê segunda-feira, 7 da manhã. Beleza? Tranquilo? Haroldo, você amanhã no Saúde e Vida, né? Saúde e Vida, está convidado. 8h30, viu? Me assista, por favor. Obrigado pela presença. E você de casa? Espero que tenha gostado do nosso programa. É um tema que renderia muitos outros programas. Tenho certeza que nos próximos fins de semana a gente vai voltar nesse tema, porque interessa a você, como nós vimos aqui na conversa. Tudo que a gente usa no dia a dia vem do campo. E isso nós mostramos todos os domingos às 8 horas da manhã no Agro Record, o programa que mostra realmente a potencialidade do Amapá. Mas acho que nesse bate-papo não restaram dúvidas. Falta sim vontade política, falta sim que possamos acreditar que no Amapá tudo aquilo que se planta dá. Agora só nos deixe trabalhar.
Fique agora com a Equipe em Casa. Nos vemos segunda-feira no Balanço Geral e você continua na programação da Record TV. Um grande abraço, bom fim de semana, fique com Deus e bem-vindos ao campo.